Louvado seja Deus. Bom dia com Jesus à frente de tudo. A paz do Senhor Jesus. O medo se torna uma barreira para você não enxergar quem é Jesus na tua vida. Hoje nós vamos ouvir a mensagem do Senhor em Daniel, capítulo 6, versículo do 16 ao 19. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Toda honra e toda glória seja dada à palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o medo. Hoje nós vamos falar sobre o medo. Então eu perguntei ao Espírito Santo: Senhor, o Senhor me deu o título e a passagem. Aí ele me deu essa passagem aqui para falar do rei Dário. Eu disse: Senhor, me dá mais clareza. E aí ele explicou. Pessoas distantes da presença dele tendem a ter mais medo. Daniel foi para a cova dos leões, mas Daniel sabia o Deus que ele servia. O rei Dário não pôde impedir. Então, o que aconteceu? O medo de Daniel ser comido pelos leões tirou o sono do rei Dário. E quando amanheceu, ele foi correndo ver a Daniel. Mas olha só o que ele falou a Daniel. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Ele falou, mas falou da boca para fora. Ele não creu que aquilo poderia vir acontecer. Mas aconteceu. E Deus livrou a Daniel. O que a palavra vem nos trazer hoje? Que pessoas, quando estão distante do Senhor, o inimigo põe a barreira do medo para a pessoa não enxergar quem realmente Deus é na vida dela. Meu irmão, minha irmã, eu estou falando com pessoas aqui que estão como o rei Dário. Por conta do medo, você tem deixado de dormir noites de sono. Por conta do medo, assim o Espírito Santo me revela, você não está deixando a criança ser gerada no teu ventre, que você tanto sonhou quando jovem. Por conta do medo, você tem deixado de dar passos mais altos na tua empresa. Por conta do medo, tem pessoas aqui que não estão aceitando cargo dentro da sua igreja. Meu irmão, minha irmã, você pode estar aí dizendo: Iracema, mas eu não sou distante do Senhor e tudo isso está ocorrendo na minha vida. Deixa eu te explicar. A tendência é ser maior, a probabilidade é ser maior quando a pessoa está distante de Deus, a ter medo das situações. Mas profeta como Elias, que desafiava o rei Acabe a todo tempo, quando Jezabel desafiou ele, ele foi parar dentro da caverna por medo. Mas aquele mesmo profeta que foi parar dentro da caverna, o próprio Deus disse: Elias, sai da caverna. E ele saiu. Porque ele sabia quem era Deus. Os discípulos do Senhor, quando Jesus foi para a cruz, por medo eles se recolheram. Pedro até chegou a negar a Jesus. E esse mesmo Pedro, quando viu Jesus sobre as águas, pediu que fosse, se fosse Jesus mesmo, que ele caminhasse também sobre as águas. E Jesus disse: Vem, Pedro. E ele foi. Ele ainda chegou a caminhar sobre as águas. Porém,
ele começou a afundar porque teve medo. Meu irmão, minha irmã, o medo existe sim entre nós. Porém, quando você alimenta ele, ele cresce mais. E você passa a enxergar coisas que não existem. O medo vai te paralisar. Porque a tendência do inimigo é pôr na sua mente que você não vai conseguir, que aquilo está existindo, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, a tendência é ele aumentar esse medo e te paralisar. E sabe o que é que a Bíblia nos diz? Não tenha medo. Sabe por que Jesus fala para a gente não ter medo? Sabe quem é teu socorro bem presente? É Jesus. Sabe quem é a tua força? É Jesus. Sabe quem é a tua segurança? É Deus. Deus está acima de tudo, meu irmão, minha irmã. E quando você conhece a Deus na intimidade, você passa a caminhar sem medo. Porque você todos os passos que você der, você vai perguntar para Jesus, eu posso ir, eu posso seguir, você vai fazer como Davi. Você vai fazer como Abraão, que largou toda a sua parentela e seguiu. Você acha que Abraão não teve medo? Sim, porque seu pai era uma pessoa bem-sucedida. Mas ele deixou o conforto da sua parentela e seguiu a Deus. No caminho teve momento também que ele recuou. Mas ele preferiu confiar mais do que ter medo. Então aprenda, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a luta que você está passando, não sei qual é o medo que você precisa vencer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, maior que esse medo na tua vida é o nosso Deus. É o leão da tribo de Judá. É o Deus de Davi, o Deus vivo. O Rei dos Reis, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É Jesus. Aprenda a confiar plenamente no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. E aprenda, acima de tudo, a ter intimidade com Ele. Porque aí você vai colocar Ele em primeiro lugar. Porque esse é o lugar de Deus na tua vida. Ame a Ele acima de tudo. Porque você aprende a controlar esse medo. Porque você vai entender que não é a tua força, não é o teu eu. Tudo depende de Deus. Amém? Então deixa, meu irmão. Aprenda a confiar e deixa Deus conduzir a tua vida. Porque Deus está te dando grandes vitórias. Mas você ainda não alcançou por conta do medo. Viver com o Senhor é viver pela fé. Amém? Senhor, toma em tuas mãos, Senhor, cada um de nós, que a gente possa vencer a barreira do medo, que a gente possa confiar e compreender que ser cristão é viver pela fé, Senhor. É superar cada dia mais esse desafio que o inimigo implanta, meu Pai, no nosso dia a dia. Mas maior é o Senhor na nossa vida. Então, toma o controle da nossa vida, Senhor, e nos ensina a caminhar segurando na tua mão. Amém?